A paz do Senhor Jesus, bom dia. Eu sou o pastor Gessimiel Santos e eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma mensagem que Deus tocou em meu coração para compartilhar. A Bíblia nos conta a história de um rei chamado Josafá, no capítulo 20, versículo 17 do livro de 2 Crônicas. E este homem estava enfrentando uma situação terrível. As ameaças eram terríveis, as perseguições eram terríveis. E ele estava em uma situação ameaçadora, constrangedora, triste, porque o inimigo estava cercando, fez um circo, cercou a cidade, cercou o rei Josafá. E o desespero era total, a ameaça chegou. E sabe o que é que Josafá fez? Ele simplesmente confiou em Deus. Nós devemos fazer isso no momento das perseguições. No momento em que as pessoas nos perseguem, no momento em que as lutas nos cercam em todos os lados, nós devemos fazer como o rei Josafá no versículo 6. Ele declarou que Deus, Ele é o Senhor absoluto da situação. Você precisa deixar Deus controlar a situação e não a situação controlar você. Por mais constrangedora, ameaçadora, triste e terrível que seja a situação, os problemas não podem te controlar, você controla os problemas. Você precisa controlar as situações, confiando em Deus, colocando Deus como Senhor absoluto da sua vida, do seu casamento, dos negócios, da finança, do trabalho. Josafá, ele fez uma coisa que nós devemos fazer no momento da guerra. Ele clamou em Deus. Ele clamou a Deus. Ele confiou, declarou que Deus é absoluto da situação e ele reagiu clamando a Deus. Às vezes não é momento de você puxar a espada. A Bíblia diz lá em Provérbios 31, se eu não me engano, diz o seguinte: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Você precisa guerrear, precisa, mas nem sempre você vai ter que puxar a espada. Nem sempre você vai ter que guerrear. Isaac, por exemplo, ele guerreou contra os pastores de Abimeleque. Ele guerreou lá no território da Filistia, mas ele não teve que puxar a espada. Expulsaram ele, entulharam os poços que o pai dele havia cavado. Expulsaram ele do vale de Bazã. Expulsaram ele dos poços que ele havia cavado, mas o que é que ele fez? Ele insistiu, ele continuou. Você não vai ver Isaac puxando espada nenhuma. Isaac confiou em Deus, ele clamava a Deus, ele confiava em Deus. E sabe o que é que Deus fez? Os inimigos ficaram tão perturbados que disseram: irmão, esse daí não tem jeito, eu não vou mais perturbar a vida dele, eu não vou mais entulhar os poços dele. Tanto que Isaac semeou, cavou um outro poço e colocou o nome do poço de Reobote. Aleluia! Tem guerra que você não tem que guerrear, mas você precisa ir para a guerra. Se você vai puxar ou não a espada, não depende de você, depende do Senhor. Mas nessa situação, Josafá estava confiando. Ele estava dizendo o seguinte: Deus, eu tenho condições de puxar a espada, os meus homens estão preparados, mas eu não sei se eu vou vencer. Eu prefiro confiar no Senhor, eu prefiro que o Senhor puxe a tua espada, eu prefiro que o Senhor manda o teu anjo. Aleluia! Você precisa crer nisso. Deus dá a resposta. Deus, ele dá a resposta, ele usa o profeta, e o profeta vai logo dizer para Josafá: não temam, não se assustem, não percam o equilíbrio, não percam o controle. Vocês não vão se machucar, vocês não vão se machucar, eu não vou deixar vocês se machucarem, eu não vou deixar vocês saírem feridos sequer. Esta guerra é minha, diz o Senhor. Esta peleja é minha, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que guerreio por você. Eu sou o Senhor que pelejo por vocês. Não temam, não se assustem, fiquem tranquilos. Deus, eu tenho que ir embora para sair da guerra. Não! Fiquem na guerra. Fiquem perante essa batalha.
e abram os olhos e só vejam a minha glória. Só vejam a minha glória, diz o Senhor. Enquanto nós esperamos o livramento de Deus, você precisa fazer algumas coisas que Josafá fez, além de reconhecer o poderio de Deus, o poder absoluto de Deus, além dele clamar a Deus e confiar a Deus, reconhecer a mão e o poder e a glória de Deus, ouvir, ficar atento à resposta de Deus. Josafá fez uma coisa que às vezes nós não conseguimos fazer. Ele adorou a Deus. Ele proclamou um jejum e adorou a Deus. Ele adorou a Deus. O rei Josafá se pôs a buscar a Deus no capítulo 20, no versículo 3, versículo 4. Ele se pôs a buscar a Deus. No versículo 6, ele reconhece que Deus é o Senhor absoluto. E ele que confia em Deus como o Senhor é o único ajudador dele. Ele creu no profeta. Ele creu no profeta, por isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Deus e será salvo. Crê nos seus profetas e prosperarei. Você precisa acreditar no profeta, no intercessor, na intercessora, no pastor, na pastora, no servo do Senhor, na serva do Senhor. Você precisa acreditar, porque Deus, ele colocou pessoas para serem usadas por ele nessa terra. Amém? Outro detalhe importantíssimo: Josafá, ele deixou Deus resolver o problema. Josafá, ele começou a adorar. A atitude de Josafá no capítulo 20, no versículo 18, versículo 20, foi adoração. Ele se prostrou, submissão a Deus. Se prostrar significa submissão a Deus. Ele se prostrou diante de Deus e adorou a Deus, reconhecendo o seu poderio, a sua glória. Josafá confiou, Josafá adorou, Josafá, ele confiou no Todo-Poderoso. E ele tomou posse da bênção. No capítulo 20, no versículo 25, o próprio Deus agiu, o próprio Deus operou, o próprio Deus deu vitória. E o rei Josafá, ele só colheu as bênçãos. Ele só foi até o vale, e quando ele chegou até o vale, todos os inimigos estavam derrotados. E ele só tomou posse no vale de Beraca. Ele só foi lá para colher a bênção. Ele não precisou guerrear. Ele foi para a guerra, mas não precisou guerrear. Ele foi para a guerra, os seus homens foram com ele. Ele usou a espada, mas ele não precisou guerrear. Porque enquanto ele se prostrou e adorou a Deus, ele confiou no profeta, entenda isso. Enquanto ele fez isso, Deus foi na frente e pelejou por ele. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Eu sou o intercessor diário de muitas pessoas. E eu tenho orado por essas pessoas e Deus tem feito milagres. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Se precisar, o meu contato, DDD 11, o meu telefone é 991910841. Eu sou o pastor Gessimiel Santos, a serviço do reino de Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.